O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Um composto derivado da planta da maconha, que pode oferecer benefícios para a saúde. É do canabidiol que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente! O canabidiol é uma substância encontrada no caule da folha da cannabis sativa. Nós temos mais do que um tipo de cannabis. Existem cannabis que têm concentrações maiores de canabidiol, outras que têm concentrações menores, mas de uma forma geral, a cannabis ela tem mais de 400 produtos. Desses 400 produtos, nós temos 80 canabinoides. Desses 80 canabinoides, um deles é o canabidiol, que é o princípio ativo que vem sendo estudado mais na ciência no mundo todo a respeito de uso para alguns tratamentos. A discussão sobre o uso da substância ganhou destaque a partir de pesquisas que concluíram que ela pode ser um importante aliado no tratamento de doenças neurológicas, como a epilepsia e até o mal de Parkinson. Existem pesquisas no mundo todo para epilepsia, Parkinson, depressão, ansiedade, esquizofrenia, esclerose múltipla, várias doenças do sistema nervoso central e também algumas doenças como inflamações, mas com menor evidência. Trabalho que a gente tem é duplo cego, randomizado, nós não temos nenhum. Existem muitas evidências para a epilepsia, com boas respostas. Recentemente gerou uma política grande dentro do nosso país a respeito do uso do canabinoide ou do canabidiol, propriamente dito, em epilepsias de criança, mas também pode ser usado para as outras doenças. No Parkinson, nós sabemos que existe trabalho com resposta para alguns sinais do sintoma do Parkinson e para a esclerose múltipla já tem medicação que já está sendo prescrita no próprio Brasil. Existe toda uma história do uso do canabidiol para epilepsia. Na década de 80, o primeiro pesquisador foi brasileiro, que fez um estudo pequeno, e mostrou resposta, mas se deixou de lado o canabidiol porque surgiram outros medicamentos, como carbamazepina e ácido valproico, que tiveram maior destaque no meio da epilepsia. Em 2013, a rede americana CNN exibiu uma reportagem sobre a história de Charlotte Fig, portadora de síndrome de Dravet, uma forma rara e grave de epilepsia. Aos 5 anos, ela sofria 300 convulsões por semana, que afetavam sua fala e coordenação motora. Sua família, então, decidiu tratá-la com extrato de um tipo de cannabis, rico em canabidiol. Após o uso do composto, Charlotte voltou a andar, falar e suas convulsões diminuíram. E foi através da reportagem do caso de Charlotte que Priscila Inocente resolveu testar o medicamento em seu filho Miguel, de 6 anos. Quando começou a doença, quando ele começou a apresentar a doença, ele tinha pequenos tremores. Então ele estava brincando, daí a pouco ele era como se fosse um arrepio, um susto. E ele voltava, era muito rápido, era segundos. Se você não estava prestando atenção, você nem via que ele tinha. Então quando ele voltava confuso. Ele jogava o que estava na mão, ficava bravo, nervoso. E eram várias vezes por dia, várias vezes. A mãe de Miguel conta alguns sintomas que a epilepsia causa em seu filho, como a convulsão, que no começo eram apenas pequenos tremores de alguns segundos, mas com o tempo, Miguel chegou a ficar paralisado por até 3 minutos. Então, o que eram pequenos tremores foram se tornando crises em que ele levantava o braço e a cabeça ia para frente, cada vez mais violento, até o ponto que ele era arremessado no chão. Ele já chegou a ser arremessado assim 1 metro. Era como se alguém empurrasse ele pelas costas, ele voava, assim, e sempre com a cabeça no chão. Então, se ele estava perto de quina, era cabeça na quina, na crise era testa no chão. Eu brincava, Falava, ai meu filho, você não tem um galo na cabeça, tem um galinheiro na cabeça, de tanto galo que era, assim. Porque era uma atrás da outra e eram e cada vez foi piorando mais, Então, a convulsão dele não é essa clássica, hoje ele tem mais, quando ele tem a clássica que é a tônico-clônica, que a gente fala que é aquela que a pessoa se debate, mas é muito rapidinha. Mas a dele era mais uma crise tônica, em que o braço vai para frente, a cabeça
o braço para cima, a cabeça para frente, e ele fica todo rígido, ele fica todo duro, não mexe nada, a musculatura endurece total. Além do estímulo com a história de Charlotte, Priscila também realizou pesquisas sobre a substância. E quando a gente viu o que era, extrato rico em canabidiol, CBD, daí a gente começou a ir atrás. Foi pesquisar, eu morei nos Estados Unidos, tenho amigos lá, então eu entrei em contato com eles, falei, o que a gente pode, vocês podem me ajudar? E eles pesquisaram e acharam a empresa que fabricava esse suplemento, que lá não é medicação, lá é suplemento alimentar, e que vendia para qualquer pessoa. Então eu falei pro meu amigo, olha, eu vou te mandar o dinheiro, você compra para mim, eu vou dar um jeito de trazer. Então foi através a gente, por pesquisas nossas, já havíamos, né, descoberto a questão da cannabis, e depois da reportagem a gente descobriu a empresa, como que era o extrato, como que era usado, e daí em fevereiro foi a primeira reportagem da Super Interessante que falou sobre a maconha no geral. O canabidiol é um composto que foi recentemente retirado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária da lista de medicamentos de uso proibido. A grande questão dele é que, como o canabidiol é um dos componentes da maconha, e a maconha é proibida no nosso país, portanto, era uma substância ilegal e uma substância proibida. E esse fato, então, qualquer pessoa que fizesse qualquer movimento com isso, estaria lidando com uma substância proibida, praticando um crime. Então, isso inviabilizava qualquer questão, né? Não é tratada, assim, quando ela tem que ser tratada como um medicamento controlado, como é, por exemplo, a morfina, né? Que é um derivado do ópio, né? Por exemplo, né? Então, leva a dependências, etc. Mas, assim, então, ela é uma medicação controlável. Então, a grande questão é que ela é tratada como uma droga, não como um medicamento, e ela é de uso proibido no Brasil. Ao ser proibido no Brasil, o médico não pode prescrever uma coisa proibida. Então, o médico que prescrevesse poderia estar respondendo por isso, né? Então, inviabilizava a prescrição o fato dela ser proibida. Com a legalização do canabidiol, é preciso ficar atento com algumas particularidades. Somente determinados especialistas estão autorizados para receitar o medicamento. A resolução do Conselho Federal de Medicina ela foi estudada por uma câmara técnica prévia de médicos psiquiatras, neurologistas, e ela entendeu que por esse uso compassivo deveria ser autorizado mediante um controle. Então, ela fez algo que nesta resolução, faz com que o médico tenha o direito de prescrever canabidiol sem que isso seja considerado um crime, né? Ele faz uma recomendação de que só 3 especialidades possam prescrever: neurologistas, psiquiatras e neurocirurgiões. E estes ainda, para poderem prescrever, têm que se cadastrar nos conselhos de medicina. Da mesma forma cuidadosa, os pacientes que vão receber o medicamento também têm que se cadastrar no conselho de medicina, de forma a serem acompanhados dos benefícios ou eventuais efeitos colaterais. É preciso também tomar cuidado na hora de comprar o medicamento. É necessário verificar se ele contém apenas canabidiol. Caso contrário, o composto pode causar efeitos colaterais. O maior problema é que os produtos não estão vindo puros, que eles são importados, então alguns têm efeito colateral do THC. Aí a grande importância da divulgação de que você não pode dar maconha. A maconha tem 400 produtos, como eu já lhe disse. E dentro desses 400 produtos, um dos canabinoides é o THC. O THC, ele é muito deletérico para um cérebro em desenvolvimento como um cérebro de uma criança. Então, o THC pode provocar sudorese, agitação, a pupila aumenta, que a gente chama de hemidríase, né? Então, todos os efeitos colaterais da maconha. Então, o efeito psicoativo, que é provocado pelo THC, ele é evidente, e é aí que a gente vê efeito colateral. Se eu falar em CBD, não, aí a gente não tem efeito colateral evidente. Apesar da legalização, o canabidiol precisa ser importado, pois ainda não é produzido no Brasil.
Isso faz com que os pacientes que precisam do medicamento enfrentem alguns obstáculos. A reclassificação do canabidiol foi um avanço, porque era um remédio que era um composto que era completamente proibido, hoje ele é um composto controlado. Mas a questão da importação não mudou muita coisa, né? Então, a gente faz todo o processo de importação, a gente faz todo o processo de pedido na Anvisa para poder obter o medicamento. Só que quando chega no Brasil, a questão burocrática é muito maior do que quando você faz o pedido na Anvisa. Com o uso correto do medicamento, os resultados logo aparecem. Priscila conta como era e como está a rotina de sua família após a descoberta do canabidiol. Ele hoje é uma criança que ele foca mais, ele brinca, né? Ele já não é mais tão aéreo, antes ele ficava confuso, então ele não ficava paradinho. Ele corria para lá, corria para cá, pegava uma coisa, não brincava, jogava. Hoje não, ele senta, ele foca, ele assiste um desenho, ele brinca com um brinquedo, ele dorme a noite inteira, né? Coisa que a gente passou 3 anos sem dormir. Então hoje ele dorme, descansa bem, ele tá feliz, a gente pode deixar ele hoje sozinho e fazer alguma coisa sem preocupação. Claro que ele ainda tem crise, não cessou completamente, mas em vista do que era e do que tá 95% melhor, né? Então assim, a vida é outra, né? A gente sai com ele, a gente pode viajar, vamos pra praia, tranquilo, sem pensar, meu Deus, vamos pra praia, será que ele não vai ter crise, não vai ter que voltar correndo, será? São coisas assim, essa é a mudança por uma qualidade de vida não só da criança, mas de uma família toda, né? Dos pais e de quem está em volta, porque todo mundo sofre. Além do medicamento, a força de vontade e esperança das famílias também ajudam muito na busca pela cura da epilepsia. É a mensagem que Priscila costuma passar para as famílias que também sofrem com as dificuldades da doença. Eu digo para essas mães não desistirem. A gente chega, eu sei, é difícil, a gente chega no fundo do poço, né? Mas a gente não pode desistir. Então o que eu passo é não perder a esperança, né? Continuar tentando sempre, né? Se não for o canabidiol, procurar outros tratamentos. Existem outros tratamentos que podem beneficiar a criança, né? E não perder a fé, porque é aquilo que eu sempre e meu marido nos piores momentos a gente falava, vai melhorar. Então é que essas mães busquem a melhora, que elas não apesar de tudo, muitos médicos dizem, não tem mais o que fazer, não tem. Então assim, não se acomodar muitas vezes nessas informações, não existe mais o que fazer, não, existe. Corre, vai atrás, não perde a esperança, continua tentando, porque vai melhorar, uma hora melhora. Se você quer rever este ou outros programas, acesse nosso site ou as redes sociais. O Olho Clínico volta na semana que vem. Até lá!